Hoje irei falar de forma resumida de alguns pontos, algumas questões que eu acho importante, no interior do pensamento de Marx. Seriam 3 questões básicas, particularmente a questão do Estado, da política, a questão do trabalho e a questão da subjetividade. Eu acredito que são 3 questões importantes que servem, na minha opinião, de sustentáculo da sociedade do capital, da sociedade moderna, né, que Marx estudou, pesquisou, da sociedade capitalista moderna, que, por consequente, né, persistiu no século, não só no século XIX, no século XX e no século XXI. Então, Marx é um grande pesquisador da sociedade moderna, da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, né, que ainda persiste, o seu sistema na sua essência. E, para mim, os 3 pilares fundamentais, né, de sustentação da sociedade burguesa são precisamente a questão do Estado e de sua política democrática burguesa, ou seja, o Estado como organizador, como ordenador da sociedade burguesa, que serve para legitimar, né, o fim da sociedade burguesa, que é a obtenção de lucro, que é a obtenção de mais-valia, ou de riqueza, ou de propriedade privada, à custa da expropriação e da exploração do trabalho alheio. Então, o Estado serve para legitimar a sociedade e também para evitar conflitos que possam colocar em xeque, ou que possam, vamos dizer assim, negar a ordem da sociedade burguesa. Segundo, a questão do trabalho, né, quer dizer, que é a fonte de extração de riqueza à custa da exploração do capital contra o trabalho. E, por último, para que os capital se sustente, a sociedade do capital, ele precisa de uma subjetividade não só para consumir mercadorias, não só para que as mercadorias sejam escoadas, né, para que elas sejam novamente reproduzidas ou fabricadas, né, elas precisam ser consumidas, mas é necessário também produzir uma subjetividade para consumir mercadoria, mas também para, vamos dizer assim, ser subserviente, né, ou uma subjetividade que seja, vamos dizer assim, eh, submissa, vamos dizer assim, né, que seja assujeitada à lógica do capital, que não questione e que não faça confronto a essa lógica do capital. Na primeira questão, sobre a questão do Estado, né, e da política, como eu falei, esses 3 pontos são, na minha opinião, importantes para a sustentação do capital. Então, sobre o Estado, sobre a política, eu gosto de dizer que o pensamento de Marx difere da tradição da filosofia política, de Platão até hoje. Ou seja, não se encontra no pensamento de Marx uma posição de melhoramento, de aperfeiçoamento, de lapidação do Estado. Ou seja, o Estado é sempre visto, desde Platão até hoje, como um órgão que, sem ele, a sociedade não pode ser. Sem ele, a liberdade não pode ser. Sem ele, os indivíduos não podem ser. Então, o Estado aparece na tradição da filosofia política, né, de Platão, Aristóteles, né, vem lá Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Kant, os socialistas utópicos, depois veio, né, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, né, e pós-Hegel também, né, Hegel e pós-Hegel, o Estado é como se fosse um órgão que não pode ser negado, né, uma instância que não pode ser, vamos dizer assim, não pode existir, pois se o Estado não existe, a sociedade não persiste. Então é como se o Estado fosse algo necessário, logo, ele não pode ser negado, não pode ser destruído. Trata-se, quando há problemas sociais, de melhorar a questão da administração, da governabilidade, ou aperfeiçoar o Estado. Então eu gostaria de dizer, primeiro, que Marx, pensamento político de Marx, na minha opinião, não não está em harmonia, né, com essa tradição da filosofia política. Pelo contrário, o pensamento de Marx é totalmente avesso, contrário a essa posição. Para Marx, não se trata de melhorar o Estado, não se trata de aperfeiçoar o Estado. O Estado, para Marx, não pode ser melhorado, não pode ser aperfeiçoado. Os problemas sociais, né, as mazelas sociais, gestadas pela sociedade burguesa, né, não são resolvidos, os problemas não são resolvidos pelo Estado, não é porque o Estado tem problemas ou imperfeição, e trata-se de aperfeiçoá-lo para que ele possa, né, gerir e gestar esses problemas sociais. Então, para Marx, o Estado não se trata de melhorar o que não pode ser melhorado, não se trata de aperfeiçoar o Estado. Primeira coisa. Segundo, o Estado não pode ser visto como algo natural, como algo ineliminável,
como algo insubstituível, né, como algo sem o qual a sociedade, os indivíduos, a liberdade não pudessem ser. Pelo contrário, Estado para Marx é poder, é dominação. Isso vem de Hobbes, de Maquiavel, por exemplo. Então, o Estado não é uma instância como Hegel pensara, ou como Hegel dissera, uma instância universal, racional, da igualdade, da liberdade. O Estado não é essa instância universal. Porque universalidade, né, liberdade, perfeição, igualdade, não combinam com o Estado. Porque o Estado vai legitimar uma sociedade que não é da igualdade, uma sociedade fundada na desigualdade. O Estado vai, né, legitimar uma sociedade que é violenta. Então não pode ser o Estado da paz, né? Não é o Estado da justiça, porque vai legitimar a injustiça. Então, esse Estado não é racional, porque ele vai legitimar a irracionalidade de uma lógica da sociedade moderna, né? Onde, principalmente hoje, no capital monopolista, né, pequenos grupos de capitalistas são super ricos à custa da miséria, né, da população. Né? Ou seja, a maioria sem trabalho, expulso do trabalho, vivendo uma situação de miséria quase absoluta. Então, o Estado não é racional para nós. Segundo, o Estado não é autônomo, não é independente, ou seja, o Estado e a sua política não têm uma finalidade própria, não tem um fim próprio. Nós pegávamos Hegel, é o Estado que tem uma finalidade própria, ele tem um fim que visa a liberdade, a igualdade, a justiça, né? E é como se ele fosse independente da sociedade civil moderna, como se ele fosse independente da sociedade, como se fosse autônomo, tivesse uma vontade própria. Para Marx, não, o Estado não é independente, o Estado não é autônomo. O Estado não é uma instância que se autodetermina por ela mesma. O Estado é a organização, é o ordenamento da sociedade. E ele é condicionado pela sociedade. Isso aqui, né, que próximo vamos dizer assim, essa inversão que o Feuerbach fez em relação à religião. Na religião, né, Deus fez o homem. E Feuerbach vai dizer que está invertido. Na verdade, foi o homem quem fez Deus, a sua imagem e semelhança. Mas na teologia, há uma inversão. É Deus que aparece como criador e o homem como criatura. Né? Aquele que é sujeito, que é o homem, aparece na teologia como predicado. Aquele que é predicado, que é Deus, aparece na teologia como sujeito. Assim também Hegel faz. Hegel toma, né, o Estado como sujeito e a sociedade civil, a família, a liberdade, o indivíduo, como predicados, como condicionados pelo esse Estado tomado como racional, como livre. Pelo contrário, vai dizer, não, o Estado ele é uma instância de ordenação, de organização da sociedade. E se a sociedade, no caso a sociedade moderna, não é uma sociedade abstrata, não é uma sociedade indeterminada, é um tipo de sociedade que tem a sua base, que é a sociedade civil, que é a produção, que é uma produção que é privada, particular, que é uma sociedade civil burguesa, que tem uma finalidade, que tem um fim, que é produção de capital, que é produção de propriedade privada, que é produção de riqueza, né, a custo da exploração do trabalho. E o Estado, que é o aparelho dessa sociedade, é o instrumento dessa sociedade, é o órgão que vai ordenar, que vai legitimar essa sociedade. Logo, o fim do Estado é o fim da sociedade. Se a sociedade é garantir riqueza, garantir propriedade, garantir, né, produção de lucro ou de mais valor à custa da exploração do trabalho, o Estado não é livre. O Estado não pode ser o Estado da liberdade, não pode ser o Estado da igualdade, não pode ser o Estado da justiça, como também essas instâncias do direito, da democracia, etc. Né? Se não existe uma democracia universal, né, você pode falar de um universal, mas dentro de um particular. É esse particular, que é o particular da produção burguesa, né? E que essa produção burguesa faz parte de um todo, inseparável da distribuição, da circulação e do consumo. Então, se a produção é privada, a distribuição não pode ser social, né, da riqueza. Se a produção é privada, né, a apropriação não pode ser social, é privada. Né? O consumo está, né, vinculado a essa produção, qual seja, produção de riqueza a custo da exploração. Os indivíduos não podem ser livres, porque eles são indivíduos associados à produção. E se a produção é uma produção baseada na contradição de capital e trabalho, baseada na exploração do capital sobre o trabalho, não há indivíduos livres, né? Como pensaram, por exemplo, os contratualistas. Né? Os homens são livres, fazem um contrato, e a sociedade é uma sociedade fundada pelo contrato livre entre os homens. Os homens não são independentes. Os homens são livres, mas é uma liberdade condicionada. Né? Claro que nós não somos determinados pela natureza, embora nós sejamos condicionados pela natureza.
né, não estamos sublocada à natureza, mas é uma liberdade também condicionada pela natureza, a natureza interna, a natureza externa, e condicionada também pela história, pela uma particularidade histórica, a particular do capital. Então os indivíduos não são livres. Isso é importante, esse ponto de Marx, quer dizer, partir da realidade. E a base dessa realidade é a produção. E essa produção, ela forma um todo com suas partes, significa que as partes, né, a circulação, a distribuição, o consumo, a liberdade, o indivíduo, assim como também a justiça, o direito, né, certo? Não podem ser estudados, investigados, apartados. Qual é o problema das pesquisas, às vezes, da sociologia? Qual é o problema, às vezes, das pesquisas da história? Às vezes, né, também da pedagogia. Que alguns pesquisadores é justamente fazer pesquisas, né, que são importantes, de um particular desarticulado. É claro que quando você faz uma pesquisa, um mestrado, doutorado, você tem que delimitar, né? Você tem que pegar uma parte, dar uma lupa nessa parte. Mas quando você desarticula dessa parte, você faz uma teoria do indivíduo desarticulada dessa produção na qual o indivíduo é livre. Você fala uma teoria da democracia, faz uma democracia que pertence ao Estado, o Estado é livre, faz parte dessa produção, que ela é privada, que ela é particular, é uma produção específica, ou seja, a produção privada, capitalista, né? Então, a liberdade não é uma liberdade alheia, né? Os indivíduos são livres, etc. Então, Marx, voltando aqui à questão sobre o Estado, mas o Estado não é livre, o Estado não é autônomo, ele é um prolongamento político dessa sociedade, a serviço dessa sociedade. Portanto, o Estado não é livre, o Estado não é autônomo. Ora, e os problemas advindos dessa sociedade civil, ou seja, não podem ser resolvidos pelo Estado. Ou seja, o Estado não pode resolver as contradições sociais, né, gestadas pela sociedade civil burguesa, que é baseada na exploração dos indivíduos, baseada na exploração do trabalho, para gerar riqueza ao capital. Né? Então, é muito estranho hoje, a esquerda fica pedindo ao Estado, né, para votar favorável, né, ou contra as reformas, que é contra o mundo do trabalho, pedindo ao Estado ou mandando cartas, né, assinaturas aos deputados, aos senadores, como se eles fossem independentes, como se os partidos, não seguissem interesses privados, particulares, como se o indivíduo isolado, vou mandar uma carta não sei para quem, mandar uma carta para fulano, isso não é assim. Os partidos, eles seguem, né, determinados chefes, esses partidos de direita, esses partidos conservadores. Eles não tem uma discussão, a plenária, não. Né? Eles seguem verdadeiros chefes, né, que atendem aos interesses particulares, aos interesses privados. Então, né, vamos salvar a democracia. Que democracia? A democracia está assim. Qual é a democracia que está sendo atacada? Claro que nós temos que defender, né? Dentro da ordem burguesa, uma democracia, mas essa não é a democracia do trabalho, não é a democracia que vai discutir a questão da propriedade privada, não é a democracia que vai discutir, né, a produção que é produzida coletivamente, a serviço da sociedade, etc. Né? Ou seja, não há democracia, a democracia é uma democracia burguesa. Ninguém está discutindo um salvado. Que democracia? Até a esquerda fica falando disso. Reivindicando ao Estado para ser favorável, né, ao mundo do trabalho. Isso não existe. O Estado é Estado particular. É poder, é dominação a serviço de classes, né? A serviço de uma classe. Para quê? Para defender a propriedade privada, para legitimar a propriedade privada e para evitar o quê? Conflitos, né? Assim, mesmo o Estado mínimo, né, ele está ali para defender os interesses dos neoliberais ou do neoliberalismo. Certo? Então, o Estado não pode resolver as mazelas sociais. E quando ele não resolve, não é um problema de administração, de governabilidade, não é um problema de um grupo que não fez uma gestão, né, boa e outro grupo a resolver. Não se trata disso. E daí é que há uma crítica de Marx à política. Não é a negação da política, como alguns falam. Marx não nega a política. Marx nega uma forma particular da política. Qual é a política? A política democrática burguesa, que é a política, não é a política cuja alma, cujo conteúdo, cuja força social organizada. Marx é contra uma forma de política, que é essa política dentro da instância do Estado burguês, que visa manter o Estado burguês, né, através de reformas sem uma transformação substancial na sociedade, sem a negação da sociedade capital. Uma coisa é uma negação específica, e Marx, de uma política específica, a política é uma atividade de dominação humana. Uma política que visa, né, dominar o Estado e se perpetuar no Estado e garantir seus interesses particulares. Essa política que é baseada na boa vontade, né,
achando que a boa vontade de um vereador, a boa vontade de um deputado estadual, um deputado federal, ou de um senador, ou de um presidente vai resolver os problemas, garantindo o Estado e garantindo a sociedade burguesa. Não é? A política não é independente, ela não é autônoma, né? Ela não é absoluta, tá certo? Ou seja, Marx faz uma crítica à sociedade que não vê seus limites. Uma crítica que quer o quê? Manter o Estado e manter a sociedade e falar de reformas, né? E não negação do Estado, negação da sociedade. Para Marx não é possível, e eu sempre repito isso contra o Lukashenko, não o Lukashenko, né, os maus intérpretes, né, do pensamento de Marx e do tempo do Lukács. Uma coisa é você repetir. Filosofia não é repetição. É você pensar, refletir. Ah, o professor fulano disse isso, o que, é que tem? Quer dizer, filosofia disputa ideias, né, de pensamento, é para instigar a gente a pensar. Não há nenhuma passagem, Marx nega a política de forma geral, Marx nega uma forma particular da política. Marx está falando da política burguesa, da política democrática burguesa, que é uma atividade que visa manter o Estado, manter a sociedade burguesa. E acho que a vontade do indivíduo vai mudar, né, as coisas sem ser uma política social, mas quer que a política seja uma atividade social, que o social seja político, seja organizado, seja uma força, né, política, mas cuja alma, cuja força é o social, para forçar o Estado a tomar medidas contra ele. Né? Ou seja, não é possível revolução, não é possível transformação, não é possível enfrentamento do Estado burguês e da sociedade burguesa sem um ato político. Né? Mas o homem é um ser social e político. Agora, a política que está negando aqui é uma política arrancada do social. É uma política, né, das instâncias do Estado. É uma política democrática burguesa, é uma política que despolitiza, que está fora do social. Então, primeira coisa, a questão do Estado. Por que Marx critica o Estado? Porque o Estado não é livre. O Estado não é democrático. O Estado não é universal. O Estado não pode resolver as mazelas sociais. O Estado só pode resolver as mazelas sociais. Quais são essas mazelas sociais? A questão do desemprego, a questão da miséria, né? A questão da falta de saúde gratuita para todos, a questão da educação gratuita para todos, né? A questão do saneamento. O Estado não vai resolver essas questões. Né? Por que o Estado não vai? Porque não é finalidade dele, ele não é finalidade para o social, não é finalidade para a coletividade. O Estado é um instrumento para a minoria, para classes, né, que são dominantes, para favorecer os interesses da classe dominante. Está a serviço da classe dominante. O Estado também está aí para quê? Para cooptar os indivíduos, cooptar a subjetividade, fazer com que a subjetividade humana não rompa com a legalidade do capital, né? Assegurar a perpetuação do capital. Então, o máximo que o Estado pode fazer o quê? No momento de crise, é ceder algumas reformas, né, para ter a adesão das massas. Ou seja, o Estado age com medidas paliativas. Medidas, mais que o Estado pode fazer, em virtude da pressão popular, são medidas paliativas para não perder a adesão das massas. E quando o Estado está forte, né, quando a direita está forte, essas medidas, essas reformas, elas são negadas, é a contra-reforma. Não é que é o estado, o pessoal, esse estado de exceção, mas o Agamben, o que tem no Agamben? É besteira isso, ingenuidade. Existe estado de exceção, o Estado é força, é poder, é domínio, né? Ele está sendo exceção, ele está sendo o que ele é, né? Não existe Estado democrático, Estado democrático de direito, que direito? É um direito formal, um direito abstrato, o direito não pode garantir uma justiça social, só garante uma justiça formal, todos nós somos iguais, todos nós somos livres, mas essa justiça formal, abstrata, não pode ser social. Para ser social, tem que negar a desigualdade, tem que negar a exploração, tem que negar a violência do capital sobre o trabalho. Então, por que Marx é o crítico do Estado? Porque não é possível liberdade com o Estado burguês. Não é possível igualdade com o Estado burguês. O Estado, ele legitima a sociedade. Né? Ele aprisiona os indivíduos. Ele coloca os indivíduos, né, na medida que fazem oposição, na ilegalidade. Né? O Estado vai mostrar suas forças quando for necessário. Quando for, vai cooptar através das suas instâncias, cooptar a subjetividade humana. Segundo, eu falei a questão do trabalho. Não há sociedade capital sem um Estado que organize essa sociedade, que garanta, né, a propriedade privada, legitima a propriedade privada e que evite que as massas entrem em confronto, né, com essa sociedade. E precisa também a sociedade o quê? Se perpetuar. Como? Garantindo a produção e a reprodução do capital através da exploração do trabalho. Vejamos como é interessante Marx. Né? Muitos criticaram que Marx, a Hannah Arendt, né? Marx fala do trabalho, reduzir o trabalho na boa. O que foi isso? Né? E os arendtianos ficam repetindo, nunca leram Marx. Se um autor faz uma alusão a um autor que eu estudo, eu vou lá ler, mas a pessoa não lê Marx. Né?
A Nara disse que o Marx reduz o trabalho a labor, que labor é um trabalho com atividade física, orgânica, biológica, para garantir a produção e a produção e a sua reprodução. Então, na hora vai dizer que isso é um trabalho limitado. Claro que Marx fala disso, mas Marx está falando do trabalho na ordem do capital, né? Está falando como é que o trabalho é na sua forma particular. Agora, há uma concepção dialética do trabalho em Marx, há uma concepção dupla, vamos dizer, dialeticamente dupla do trabalho em Marx. Ora, Marx fala-se do trabalho, né, na sua dimensão particular. Que é o trabalho estranhado, o trabalho assalariado, o trabalho estranhado, alienado, ou o trabalho assalariado, ou o trabalho abstrato, né, lá na frente Marx vai falar. Esse trabalho é um trabalho de subsistência, é um trabalho, né, em que o indivíduo é reduzido a um mero ser físico, como se fosse só para repor suas energias e continuarmos assim, vivos, produzindo, né, na lógica do capital. Então, o trabalho de Marx, né, na lógica do capital, com a sociedade do capital, se reduziu a uma atividade mecânica, a uma atividade, né, de produção e reprodução do ser vivo, como um ser meramente biológico. Né, o indivíduo tem um mínimo para garantir, né, a sua sobrevivência. Então, esse trabalho, que a narrativa diz que o Marx reduziu, não, é o trabalho próprio do capital. O Marx está desvelando a lógica do capital. Na lógica do capital, o trabalho tem essa dimensão particular. Né? Ou seja, que o trabalho. E aí Marx fala: o trabalho tem uma dimensão positiva, qual é? Que é uma atividade da liberdade da consciência humana. Né? Ou seja, que o trabalho não é só essa atividade repetitiva, mecânica, é um trabalho também que expressa o quê? Liberdade do corpo. O animal não trabalha porque ele não está livre do seu corpo, não está livre da sua genética. Né? O homem é um ser do trabalho porque no trabalho, na atividade, o homem expressa liberdade frente à sua natureza, frente à sua organicidade natural. Né? O homem, ao trabalhar, cria, pensa, articula. Né? E o homem, no trabalho, cria o quê? Um feixe de relações. Né? O trabalho é uma atividade social. E é através dessa atividade social que nós podemos ser indivíduos. Sem trabalho, nós não podemos ser indivíduos. Nós precisamos da cooperação do outro. Né? Nós temos necessidade de beber, necessidade de comer, né? Precisamos produzir, reproduzir. Então, o trabalho é uma atividade que garante a, a sobrevivência, a produção e a reprodução do indivíduo. Logo, o trabalho é uma atividade o quê? Cooperada. Por isso que os ricos, interessante para Marx, né? Quando Marx fala dessa concepção também positiva do trabalho, que o trabalho, isso aqui vem de Hegel, conta toda uma tradição, desde o mundo antigo até hoje, que tem uma concepção negativa do trabalho. Com exceção do Hegel, né, que tem uma concepção também dupla do trabalho, embora Hegel não tenha desenvolvido essa concepção negativa, tenha visto uma concepção positiva do trabalho, nos princípios da filosofia do direito, né, mas Hegel também fala que o trabalho produz a plebe, a pobreza, né, embora Hegel não aprofunde. Mas Hegel também tem uma concepção negativa do trabalho. Mas Marx aprofunda, quer dizer, o trabalho não só é negativo, ou seja, não é só essa forma particular, o trabalho assalariado, o trabalho abstrato, né, o trabalho estranhado, o assalariado, mas o trabalho também é uma atividade da liberdade, é uma atividade da consciência, né? Você que difere o homem dos outros animais. O trabalho também é o quê? É uma atividade cooperada. E sem trabalho não há sociabilidade, o indivíduo não pode subsistir. Por isso que os burgueses, os ricos, né? Quando Marx fala que o trabalho tem que ser reconhecido, vejamos, né? Isso vem de Hegel, quer dizer, não é possível falar de liberdade, não é possível falar de justiça, não é possível falar de direito, de justiça, de igualdade, de democracia alheio, né? Ou essas concepções que ético-normativas fora do mundo do trabalho, fora do mundo da necessidade. As pessoas falam teoria do direito, alheio ao mundo do trabalho. Falam teoria da justiça, alheio ao mundo do trabalho. Falam teoria da democracia, alheio do mundo do trabalho. Né? Você veja Habermas, né? Vejamos Rawls, teoria da justiça, são teorias alheias ao mundo do trabalho. Se o mundo do trabalho não é reconhecido, por que a direita hoje tem raiva, né, do trabalhador? Porque o trabalhador é visto como servo, como escravo, né? E não como ser livre, não como ser igual ao outro. O reconhecimento do trabalho, né, significa uma crítica ao capital. E aqueles que né, fazem parte da classe dominante, classe média, média e a média alta e as classes altas, né, não reconhecem o trabalho. Mas eles, para viver, precisam comer, precisam beber, precisam de habitar, precisam de segurança. Que daí é o trabalho. O reconhecimento do trabalho significa o quê? Uma negação do capital. O capital não pode reconhecer o trabalho, a não ser explorando, expropriando. Né? Ou seja, e tomar o trabalho como base significa o quê? Nós não podemos falar de liberdade se há escravidão, se há exploração. Nós não podemos falar de justiça além do mundo do trabalho. Né? Há uma sociedade que explora, que cria propriedade privada à custa da miséria. E se nós olharmos as teorias da justiça, é uma justiça, mas que justiça? É uma teoria do direito, mas que direito? Né? Quer dizer, esse direito não se coloca no campo
do mundo do trabalho, no mundo das necessidades dos indivíduos. Os indivíduos querem trabalhar, porque o indivíduo é um ser também do trabalho. É um direito do indivíduo fazer parte de uma sociedade, né? E hoje, esse capital monopolista, né, onde pequenos grupos são super ricos, né, milionários, e cada vez mais ricos, né, à custa da miséria, da expulsão dos indivíduos do mundo do trabalho. Dar trabalho aos indivíduos, criar as condições para que os indivíduos trabalhem, não quer dizer uma apologia ao trabalho assalariado, não quer dizer uma apologia ao trabalho sob a lógica do capital. Quer dizer o quê? Que o trabalho, mesmo na lógica do capital, mesmo sendo um trabalho assalariado, ele é antítese ao capital. Ele é evidência que é uma contradição entre capital e trabalho, né? E que o capital não pode atender às necessidades, vamos dizer assim, né, do mundo do trabalho, certo? E também falei, quer dizer, para que haja a sociedade capital, é necessário não só, né, o Estado como ordenador, como organizador, como legitimador dessa, dessa sociedade que visa a produção de propriedade, riqueza, custo da exploração, precisa, né, também do trabalho para ser explorado, mesmo que hoje se diga, mas o trabalho saiu da produção, né? Saiu, tudo bem, né? E hoje as máquinas é só ok. Nós temos hoje, pela introdução de técnica e tecnologia, condição dos indivíduos trabalharem 4 horas, pela manhã ou à tarde, e a outra parte do tempo, né, a outra população trabalhar, você trabalhar menos e ter tempo livre para se dedicar às questões do espírito, né, dedicar às questões da cultura. Você todos têm que trabalhar. Agora, se os indivíduos todos trabalham, tem direito o quê? Ao resultado do trabalho da produção, que a sociedade capital não permite, né? Entende? Quer dizer, o trabalho hoje é negado, né? Porque há, né, introdução de tecnologia, de técnica, etc. E o indivíduo hoje trabalha muito mais, né? Ele é não só motorista, ele é motorista, ele é tocador, ele é zelador, ele é limpador do ônibus, né? Tá certo? Ele é o segurança do ônibus, ou seja, o indivíduo que faz mil coisas. Isso não quer dizer o trabalho universal, é um trabalho escravo, né? E mesmo o indivíduo fora do trabalho, trabalhando numa cooperativa, trabalhando em casa, está sendo super explorado no campo que da circulação do serviço. Porque a produção de mercado não é só no campo da produção, o trabalho não é só atividade, como alguns no Caixano repetem, porque trabalho é mediação do homem com a natureza, é bobagem, né? Trabalho só é a mediação do homem com a natureza porque trabalho é social, porque é mediação entre homens. Trabalho é primário, professor. Não, trabalho é uma atividade também, né, inseparável da linguagem, inseparável da política. Mas Lukács diz que trabalho é atividade primária, ela é fundamental. Se disse, por que tem que repetir isso? Né? Não existe trabalho sem linguagem, não existe trabalho sem política. Trabalho é atividade cooperada, pressupõe sociabilidade, pressupõe política. Essas atividades, trabalho, política, né, comunidade, linguagem, são determinações inseparáveis, né? São simultâneas, não existe um princípio último. Isso é uma visão religiosa. Deus fez tudo, e tudo veio de Deus, tudo volta para Deus. Tudo veio da água, Tales volta para a água, então tudo veio do trabalho, volta para isso é a visão de uma religiosidade, buscar um princípio religioso que funde tudo, que tudo esteja articulado. Isso é um simplismo, né? Quando nós falamos de trabalho, né, trabalho quer dizer, é uma atividade cooperada. Mas para ser atividade cooperada, para o homem ter uma relação com a natureza, precisa estar em relações entre os homens, precisa da política, precisa da comunidade, precisa de linguagem, né? Portanto, não podemos privilegiar o trabalho como uma atividade fundante, única. É uma atividade que se articula com outras atividades que são fundamentais, né? Como a linguagem, a sociabilidade, etc. Então, é, Marx vai reconhecer o quê? Que o trabalho é fundamental, que não há vida, não há produção, e a produção sem trabalho. E é através do trabalho que o indivíduo se distingue dos animais, né? Porque o indivíduo pensa, o indivíduo tem, né, consciência, liberdade, e o trabalho é uma atividade o quê? De cooperação, que garante a nossa sociedade e que todos devem trabalhar e cooperar. E se todos trabalham e cooperam, todos devem participar também do resultado do trabalho da produção. O reconhecimento do trabalho significa uma crítica ao capital. Por que o capital não pode reconhecer o trabalho? Porque o capital vive da exploração, não é? Da expropriação do trabalho. Tá? Falar do reconhecimento do trabalho significa que trazer as concepções de ética, as concepções de justiça, as concepções do direito, da justiça, as concepções filosóficas, religiosas, que devem dialogar com as necessidades dos indivíduos, que devem dialogar com o mundo real dos indivíduos, com o mundo do trabalho dos indivíduos. Né? Certo? E por outro falei, uma questão importante que é a subjetividade. O professor Marx nega a subjetividade? Não. Há um economicismo no Marx? Não. Há um determinismo no Marx. Eu li uma frase, professor, que dizia assim, a consciência, né,
É o ser que determina a consciência, e não a consciência que determina o ser social. Existem N frases em Marx. Você não pode pegar Marx e uma frase. Isso aqui não é religião. Você tem que ter uma visão do todo. Mas eu li uma frase, o que que tem? Eu vi que Marx nega o trabalho, mas nega o trabalho na particularidade. Mas está falando do trabalho do capital. Eu vi que Marx nega a política, mas está falando da política dos neo-hegelianos. Está falando da política burguesa, né, dentro de um contexto. Assim também, quando o Marx fala, né, que não é a consciência que determina o ser, é o ser que determina o ser. Isso pode estar dentro de uma discussão com os neo-hegelianos, né, que parte da ideia, e a partir da ideia quer compreender o mundo e transforma o mundo a partir da ideia. Então, eles não, a partir do ser da realidade, a partir do ser da realidade entender, né, a questão da consciência. Agora, é uma frase, é um passagem, você não pode reduzir o pensamento do Marx e dizer que ali há um determinismo, há uma economia. Você pode haver, mas não condiz com a totalidade do pensamento do Marx. Objetividade e subjetividade não se separam, Marx. As condições materiais e as condições espirituais não se separam. A objetividade e a subjetividade objetivada, plasmada, e a subjetividade ela não é arrancada da objetividade, da história, do contexto, né? Não é uma subjetividade, sabe? A la Kant, que o indivíduo pode, pela sua subjetividade, né? A partir da sua vontade, determinar a liberdade, não. É uma subjetividade condicionada historicamente. Né? É claro que também nós somos, a subjetividade também é condicionante. Né? Ela também condiciona, ela também transforma o mundo. Mas não é uma subjetividade natural, dada naturalmente, dada imediatamente, não é uma subjetividade abstrata, é uma subjetividade que é social, histórica, né? Dentro de uma particularidade histórica que atua, que tem consciência de si dentro do contexto. Mas no contexto do capital, essa subjetividade está comprometida, porque ela vive o quê? Numa realidade dicotomizada entre o mundo privado, entre a sociedade civil, que virou uma sociedade civilis, ou seja, uma sociedade só civil, sem política, uma sociedade de indivíduos, né, preocupados apenas com a sua particularidade, sem política. Isso é próprio do mundo moderno, do mundo contemporâneo, ou seja, a política foi arrancada do social. E o nosso social virou o quê? Um social quase privado, um social preocupado com as questões privadas, quando nós não temos política. Né? Então, há um mundo dicotomizado, fragmentado entre o social e o mundo, na esfera da política, que pertence às instâncias do Estado, essa esfera política, ou essa esfera espiritual, vamos dizer assim, arrancada do mundo, né, da sociedade civil, do mundo material. Assim também a subjetividade. Ela é uma subjetividade fragmentada, apartada. Né? Uma subjetividade que vive no mundo privado, mas não tem, vamos dizer assim, articulação com o mundo, né, da política, com o mundo da cultura. Salvo aqueles que com um esforço espiritual conseguem articular esses dois mundos, essas duas esferas. Né? E essa subjetividade ela é também formada pelo capital, forjada pelo capital, né? Para consumir, certo? Para consumir aquilo que é produzido. Essas mercadorias precisam ser escoadas, precisam ser consumidas para que o capital possa se reproduzir. Além disso, né? Além disso, essa subjetividade não é só forjada para consumir, ela é também o quê? Uma subjetividade formada de forma assujeitada à lógica do capital. Né? Quando Marx fala da ideologia, é muito importante. O que é ideologia? Não é ideologia, não são falsas ideias. Ideologia é falsa ideia, quem foi que disse isso? Né? O problema é que as pessoas não leem. Leem demais comentários. Né? Marx é um autor que é um autor maldito. Todo mundo falar mal de Marx nunca ter lido. Ou falar de Marx através dos marxismos. Né? E nada próprio do Marx, não quer dizer que exista o marxista. Professor, o meu marxista é o melhor. Isso aqui não é catecismo. Né? Isso aqui não é, tá certo? Seita. Certo? Marx não deixou um testamento aquele marxista falar dele. Ah, a verdade, não, isso não existe. Não existe o marxismo, existe marxismos. Que hora se aproximam, hora divergem. Isso faz parte, né, de uma doutrina viva. Tá certo? Ora, um autor. O Marx está superado. Quem foi? Você disse que Platão está superado? Não. O Aristóteles está superado no século V? Não. Por que Marx está superado? O autor que estudou essa realidade, pesquisou essa realidade, realidade capital, que está viva, muito mais viva, forte hoje no século XXI, né? Então, Marx nega a subjetividade? Não. Né? Subjetividade e objetividade não se separam, são dois momentos simultâneos, recíprocos. Né? Agora, na sociedade capital, essa subjetividade, ela é o quê? É uma subjetividade coisificada, reificada. Né? É uma subjetividade em que não só o corpo é a mercadoria, né? Não só uma coisa, mas também sua subjetividade. É uma subjetividade fragmentada, mutilada,
né, sem condições, vamos dizer assim, né. O que é a subjetividade? É a capacidade do indivíduo ter consciência de si, é a capacidade do indivíduo ter reflexão a partir de uma particularidade histórica, né, e a partir da reflexão ter uma intervenção crítica do mundo. Mas se tem uma subjetividade apartada, coisificada, reificada, ele vai ter uma subjetividade o quê? Na lógica da reprodução do capital. E que é importante para o capital que a subjetividade seja assujeitada e que tome o mundo, né, as ideias que representam os interesses do capital como se fosse o mundo do trabalho. Daí as pessoas, né, hoje principalmente a classe média baixa, o mundo do trabalho, reproduz o que os burgueses falam, que os burgueses dizem, como se o que os burgueses falam, ou que a classe média fala, né, ou que os interesses, como os interesses do capital são expostos, a classe, vamos dizer assim, a classe do mundo do trabalho, né, classe média baixa, ou a classe, vamos dizer, trabalhadora, né, absorve isso como se fosse ideias da sua classe, ou como se fossem ideias que representassem o seu mundo. Né? Daí essas ideias são falsas. Por quê? Eles vão falar de liberdade que não existe a liberdade. Vão falar de igualdade que não existe igualdade. Vão falar de justiça que não existe injustiça. Não é que elas sejam falsas, elas representam uma objetividade, mas não pode mostrar as contradições dessas ideias, por quê? Porque revelariam que essas ideias, na verdade, são ideias de um grupo, são ideias de uma classe, são ideias particulares, não são ideias universais. Né? Então, é fundamental hoje para o capital, né, no século XX, no século XXI, que a disputa é pela subjetividade. Para quê? Para que não haja resistência. O capital ele é um sistema em crise, constante. O capital está aqui, não, o capital sempre esteve. Né? Pessoal, a crise estrutural não é crise estrutural. Crise estrutural é quando as massas, não é só uma crise econômica, não é só uma crise de reprodução do capital, há uma crise estrutural quando as massas, quando há uma crise também subjetiva, quando as massas não aderem mais à lógica do capital. Quando o capital não tem mais condição de se sustentar, não é só na perspectiva econômica, é quando ele não tem condição de se sustentar também na perspectiva da subjetividade. Quando a subjetividade humana, quando os indivíduos, né, não aceitam mais a lógica do capital, isso não está havendo a nível nacional e internacional. Pelo contrário, os indivíduos reproduzem os valores, as ideias, né, a visão de mundo burguês, como se essa visão de mundo fosse a visão própria do mundo do trabalho. Né? Então é muito interessante essa questão da subjetividade de Marx. Ou seja, até para que haja revolução, para que haja transformação, né, é necessário também o quê? Um processo de convencimento. É necessário um processo de reeducação da subjetividade das massas. Não pode haver transformação, não pode haver revolução sem consciência crítica, sem consciência transformadora, sem consciência problematizadora. Né? Então, nós não podemos fazer revolução, né, só com palavra de ordem, né, ou mandando zap, né, para os vereadores, os deputados. Pessoal, nós estamos fazendo baixo assinado. Para quê? Para mandar aos vereadores lá, os deputados federais, senadores, né, do PMDB, né, da direita, não votando. Como é que você vai fazer? Isso tem algum efeito, meu querido? Podemos fazer. Devemos fazer? Devemos. Agora, deve ter consciência que isso desarticulado da massa organizada, nada. Parlamento serve quando as massas estão nas ruas, quando as massas, né, estão conscientes e vão para o confronto com o capital cede, mas não assim. Né? Pessoal, nós fizemos um grande ato revolucionário hoje. Qual foi, meu filho? Nós mandamos 1.000 e-mails para os deputados. Nós somos muito perigosos, muito bem, bastante perigosos. Então, eu acho que, né, o Marx é ingenuidade, não existe um clássico morto. Aí nós vamos atualizar. Todo clássico, ele é clássico porque tocou questões que pertencem ao nosso planeta, que pertencem ao nosso gênero humano, né? E que em um dado momento as questões levantadas por um clássico, essas questões são emergenciais, são importantes e esses clássicos devem ser revisitados. Marx é um autor que pesquisou o capital, pesquisou a sociedade burguesa, aprofundou a sociedade. Então, é um autor de extrema legitimidade que a gente recorre para entender a sociedade. Né? Certo? Entender a política, entender o Estado, como falei aqui, entender a questão do trabalho, entender a questão da subjetividade, entre outras questões, questão de método, né? Todas as pesquisas fragmentadas. Não é que você não possa fazer uma pesquisa, né, sobre a Maria, o José, o vendedor de pipoca em frente à faculdade, você pode fazer. Agora, fazer uma descrição disso, uma análise, né,
da vida de fulano, de Beltrano, ou um trabalho meramente numa escola, desarticulado, não sei, são pesquisas inócuas, são pesquisas que não servem para pensar a sociedade, para refletir a sociedade. Daí o marxismo, por que que o marxismo é importante? Porque o marxismo quer pensar o que essas questões são particulares, que podem, né, essas pesquisas podem ser feitas, pesquisas particulares, mas contanto que elas não têm condição de pensar o todo, de refletir o todo, né, e de pensar e querer transformar o todo. Marx fala, a teoria ela tem força quando ela dialoga com as massas, quando ela dialoga com a realidade, quando ela passa a dialogar com a realidade, expressar as necessidades dos indivíduos, ela tem força material. E a teoria que tem força material pode transformar o material, né, né. Então, quando é uma pesquisa articulada, é uma pesquisa, vamos dizer assim, né, e esse é o grande problema talvez, né, do marxismo, um dos problemas hoje do marxismo, que são pesquisas que não dialogam mais com a realidade, né. Bem, são pesquisas que não têm mais diálogo com o Brasil, não tem mais diálogo com a América Latina, né. As pessoas fazem pesquisa ou pesquisas genéricas, né, sem uma ponte com o mundo real, ou pesquisas extremamente fragmentadas que não têm visão de articulação do todo.